Olá, meus irmãos, passando aí hoje para meditarmos acerca da Didaquê, a doutrina dos 12 apóstolos, esse grande clássico da espiritualidade católica, e hoje no capítulo 1, amar, a Deus e ao próximo. Então, o amor a Deus e ao próximo, os dois caminhos. O da vida exige o amor de Deus e ao próximo. Então, nos ensina o seguinte, a Didaquê: há dois caminhos, um da vida e o outro da morte, conforme Jeremias, capítulo 21, versículo 8, e também Deuteronômio, capítulo 5, versículo 32. Também Eclesiastes, capítulo 15, versículo do 15 ao 17. Então, e há grande diferença entre esses dois caminhos. Um caminho leva à vida, que necessariamente precisa do amor, e o outro caminho leva à morte, porque baseia-se na falta de virtude, na falta de amor, e, vamos dizer assim, a pessoa fica presa ao egoísmo, à vaidade, a toda sorte de desvirtude. Então a diferença entre esses caminhos é grande, a diferença entre ambos é grande. O caminho da vida é, pois, o seguinte: primeiro amarás a Deus que te fez, depois a teu próximo como a ti mesmo, conforme Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. E também Deuteronômio capítulo 10, versículo 12 e seguintes. Também Eclesiástico capítulo 7, versículo 30. Também Levítico capítulo 19, versículo 18. E São Mateus capítulo 22, versículo 37. E tudo o que não queres que te seja feito a ti, não o faças a outro, conforme São Mateus, capítulo 7, versículo 12. Também conforme São Lucas, capítulo 6, versículo 31. Eis a doutrina relativa a esses mandamentos. Bendizei aqueles que vos amaldiçoam, orai por vossos inimigos, jejuai por aqueles que vos perseguem. Como efeito, que graça vós tereis se amais os que vos amam? Não fazem os gentios o mesmo? Vós, porém, amai os que vos odeiam e não tenhais inimizades. Conforme São Mateus, capítulo 5, versículo 44 seguintes. Conforme São Lucas, capítulo 6, versículo 27 e seguintes. Também São Lucas, capítulo 6, versículo 32 e seguintes. Então, abstém-se dos prazeres carnais, conforme o apóstolo São Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Se alguém te bate na face direita, dá-lhe também a outra, e tu serás perfeito. Se alguém te obrigar a 1000 passos, anda 2000 com ele. Se alguém tomar o teu manto, dá-lhe também tua túnica. Se alguém toma teus bens, não reclames, pois de todo jeito não podes. Conforme São Mateus, capítulo 15, versículo 39 e seguintes. Conforme São Lucas, capítulo 6, versículo 29. Dá a todo aquele que te pedir, sem exigir devolução, pois a vontade do Pai é que se dê dos seus próprios dons. Bem-aventurado é aquele que dá conforme a lei, pois é irrepreensível aquele que toma, não é verdade? E também recebe. Se, porém, alguém tiver necessidade de tomar, se receber, é isento de culpa. Mas se não estiver em necessidade, terá que se responsabilizar pelo motivo e pelo fim por que recebeu. Colocado na prisão, ele não sairá de lá até ter pago o último quadrante, ou seja, o último vintém, conforme São Mateus, capítulo 5, versículo 25 e seguintes. Mas também conforme São Lucas, capítulo 12, versículo 58 e seguintes. Mas é verdade que a este propósito também foi dito, que tua esmola sue em tuas mãos, até que souberes a quem dar.
conforme Eclesiásticos, capítulo 12, versículo 1. Que maravilha para nós termos a didaquê, né, o amor a Deus e ao próximo, como as metas, meta de perfeição, meta de santidade. Não é fácil, mas é, com a graça de Deus, possível. Grande abraço a todos, muito obrigado, boa meditação e boa prática do amor. Curta e compartilha.